Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa, já tem um bom tempo que eu gravei o último vídeo aqui, conversando um pouquinho com vocês e falando da minha volta então aqui pro YouTube, que eu ia fazer um monte de vídeo e nada, né? Me desculpem, mas eu prometo que agora, em 2026, eu vou me organizar melhor, vou me planejar melhor, para poder continuar trazendo conteúdo para vocês aqui, mas com uma constância e uma frequência, coisa que há um bom tempo eu não faço, né? Mas vamos lá ao título desse vídeo e ao assunto que eu fui bastante questionada, muitas pessoas me perguntaram o que aconteceu, por que então eu saí de Cascavel, vim para Foz do Iguaçu, o que motivou então a nossa vinda para cá, para Foz, o que nos trouxe para cá, quais foram os motivos, e eu quero conversar um pouco com vocês nesse vídeo para poder contar o que aconteceu, né? O que fez com que a gente saísse de Cascavel, que era uma cidade, que é uma cidade incrível, uma cidade maravilhosa, ao qual a gente estava super adaptado e a gente gostava muito, a gente gosta muito de lá, e o porquê então que a gente saiu de Cascavel e veio para Foz do Iguaçu. Então, só para a gente poder começar, para que vocês entendam um pouco do contexto dessa história, eu acredito que em nenhum outro vídeo eu tenha abordado essa situação, tenha falado sobre isso. Mas em 2018, antes de nós mudarmos para Cascavel, nós viemos como turistas aqui para Foz do Iguaçu. Eu, meu esposo, minha filha, minha mãe viemos para cá, visitamos Foz do Iguaçu e ficamos sabendo antes de vir que teria um concurso público que a gente poderia fazer, né, e de alguma forma garantir uma oportunidade de emprego, visto que até então a gente ia sim para Cascavel, mas né, se surgisse talvez a oportunidade de ser convocado, se a gente fosse aprovado, porque naquele primeiro momento a gente não sabia se a gente ia ser aprovado ou não, a gente teria essa oportunidade ali. E foi o que aconteceu, a gente fez a prova em 2018, fomos aprovados então no concurso, mas não fomos chamados de imediato porque a gente não se classificou tão bem assim, a gente não se classificou nas primeiras posições, né, do concurso. E aí nós fomos chamados, então, anos depois, a gente fez esse concurso em 2018, fomos convocados em 2022. Eu fui convocada em novembro de 2022, meu esposo foi convocado lá para meados de fevereiro, final de fevereiro, início de março. E aí foi quando ele veio, fez a mudança aqui para Foz do Iguaçu, e eu e o restante da família viemos então alguns meses depois, mais precisamente em julho. E aí, gente, se eu pudesse resumir o motivo pelo qual nós saímos então de Cascavel e viemos para Foz do Iguaçu, eu acho que a palavra que resume bem seria oportunidade. Isso. Naquele momento nós identificamos que era uma boa oportunidade, tanto profissionalmente quanto financeiramente, para que a gente então viesse aqui e se reconstruísse de alguma forma, porque a gente identificava e a gente também identifica que o concurso público ele traz uma certa estabilidade, mas é uma opinião nossa, né? Uma certa estabilidade financeira, uma certa estabilidade profissional, e nós, como acreditamos nisso, principalmente naquele momento no qual lá em Cascavel a gente tinha sim os nossos empregos, mas a gente não era concursado, né? Então a gente identificou como uma oportunidade e que seria importante, que seria relevante que nós saíssemos de lá então e viéssemos para Foz do Iguaçu. Para a gente também de alguma forma fez diferença porque a gente tem família aqui, lá em Cascavel a gente não tem, mas aqui a gente tem, então de alguma forma a gente também estaria um pouquinho mais próximo de uma parte da família. Então isso também contou bastante para a gente, né, quando tomamos a decisão então de migrarmos de cidade. Eis que estamos aqui então agora em 2025, isso aconteceu lá em 2022 e hoje a nossa mentalidade, a nossa perspectiva, a nossa visão sobre a nossa decisão lá de 2022 é um pouco diferente, porque com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente foi identificando que não necessariamente era aquilo que nós buscávamos. E aí, gente, é tanto o aspecto profissional,
quanto a questão também do local que a gente está, porque muitas das vezes a gente identifica as situações e a gente idealiza, né? A gente sonha e tá tudo bem, tá tudo certo quanto a isso. A gente tem que idealizar mesmo, a gente tem que sonhar e tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo. Mas a gente também precisa identificar e precisa perceber quando um ciclo está se encerrando ou quando aquilo para de fazer sentido para você e aquelas condições acabam não te levando para os caminhos pelos quais você idealizou. E é mais ou menos isso que aconteceu com a gente, que está acontecendo com a gente nesse momento. Tudo aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente idealizou, hoje não está fazendo bastante sentido. A gente não está caminhando ou fazendo a trajetória da maneira como nós gostaríamos que ela estivesse acontecendo. Eu não sei se foi muito clara nesse sentido, né? Mas a gente deixou de se identificar com aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente conversou, porque a gente tem muito disso, assim, de conversar e dialogar sobre as decisões que a gente vai tomar, quanto à questão de próximos passos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer. E a gente sempre tenta tomar essas decisões em família. E foi exatamente isso que a gente fez mais uma vez. A gente sentou, conversou e a gente entendeu então que não fazia mais tanto sentido, pelo menos não era essa perspectiva que a gente tinha de quando a gente chegou aqui na cidade. É muito difícil, é muito complexo quando você sai de uma realidade positiva, né, que era a qual a gente estava vivendo lá, né, de 2019 até 2022 que a gente estava em Cascavel. E eu digo positiva em que sentido? Eu acredito que em todos. Por quê? A gente estava muito bem, a gente estava muito realizado, principalmente em relação à qualidade de vida. Em vídeos anteriores eu sempre falei sobre isso, né? A questão da qualidade de vida, que era algo que a gente estava buscando muito quando a gente saiu do Rio de Janeiro. Porque lá, infelizmente, a gente não consegue realmente viver da melhor forma possível, né? Tanto questão de trabalho, quanto a questão de deslocamento dentro da cidade. É bem complexo isso lá. E quando a gente chegou em Cascavel, a gente conseguiu identificar e se encontrar de maneira positiva perante tudo isso. Né? A gente conseguiu achar a qualidade de vida que a gente tanto queria, que a gente tanto buscava até então. A cidade, ela te proporciona muitas coisas bacanas, você consegue passear, viver em família, tem muitas oportunidades de emprego. Tudo isso que nós sonhávamos, a gente conseguiu encontrar lá, né? Aqui em Foz do Iguaçu, de uma certa forma, a gente ficou realizado em parte, né? Mas a gente não necessariamente se identificou com a cidade em si. Não foi muito daquilo que a gente então sonhava, ou pelo menos aquilo que a gente esperava. Não atendeu 100% às nossas expectativas, né? Mas quanto a essa questão assim de falar das diferenças de Cascavel, de Foz do Iguaçu, quero trazer um pouquinho dessa situação e assim da nossa percepção, da nossa família, em um próximo vídeo, para que vocês entendam melhor o motivo pelo qual então hoje a gente não está tão feliz, contente, vamos dizer assim, com a situação atual, enfim, com uma decisão que foi tomada lá atrás, né, há alguns anos atrás. E por isso a gente então tá de mudança mais uma vez. Sim, Elaine, mas mais uma vez de mudança. Meu Deus do céu, vocês não vão parar mais, vocês vão ficar indo para um lado, para o outro. Então, gente, mais uma vez, como eu já disse até antes desse vídeo, tudo é questão de oportunidade. Então, a gente está sempre buscando por outras oportunidades. A gente está sempre buscando o melhor para nós e para nossa família. Então, nessa busca, né, do que é melhor para a gente, foi mais uma decisão então que a gente teve de sair daqui de Foz do Iguaçu e ir para uma outra cidade. E aí eu digo que novamente seria um recomeço, né? Porque quando a gente sai de um lugar e vai para um outro, a gente acaba recomeçando, a gente começa do zero, né? E a gente volta então a construir a nossa vida. E é exatamente o que a gente vai fazer então daqui a algum tempo. Daqui a algum tempo, e que eu digo assim, né? Daqui a alguns dias, vamos dizer assim, a gente já está no final de 2025,
Então daqui a alguns dias eu convido a vocês, então, a continuarem aqui no canal. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque vai ter muita novidade, vai ter muitos vídeos, vão ter muitos vídeos, né? E eu gostaria muito que vocês me acompanhassem nessa saga, então, de mudança. Eu quero mostrar para vocês, então, um pouco dessa mudança, qual vai ser a cidade, então, escolhida nesse momento, o que a gente vai fazer daqui para frente. E eu convido também vocês a deixarem aqui no comentário o que vocês acham, para qual cidade vocês acham, então, que a gente vai se mudar agora nesse ano de 2026. Deixa aqui o seu comentário, eu vou ficar aguardando e vou responder a vocês, então, ou melhor, vocês vão ficar sabendo nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau!